Você já ouviu falar da agenda da ONU 2030? É. Então, se você quer saber mais, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt e acompanhe porque talvez a gente não consiga trocar a matriz energética como desejaria a ONU e muitos daqueles globalistas. A ONU lançou um protocolo chamado Agenda 2030, que em grande parte tem muitas metas ambientais. São vários itens que vários países têm que seguir para chegar em 2030 descarbonizados, com uma série de medidas na área de infraestrutura, de saneamento. Mas vamos focar nesse vídeo com relação aos carros elétricos, que, sem dúvida, é uma realidade. Os motores elétricos são muito mais eficientes do ponto de vista de transferência de energia para as rodas, para o movimento, do que motores a combustão. Isso nós já sabemos há mais de 100 anos. O problema é como alimentar esses motores elétricos. Então vem a questão do uso das baterias, que hoje a tecnologia mais utilizada são as baterias de lítio, com alguns outros metais ali que fazem a composição dessa bateria. Então nós precisamos de cobalto, níquel, precisamos de alguns outros elementos junto dessa bateria. Mas o componente químico de maior intensidade nessa bateria, que retém ali a carga, é o lítio, que é um dos metais mais tênues que existe. Basta você ver na tabela, na boa e velha tabela periódica dos elementos, que o lítio aparece como um metal, mas com o peso molecular muito baixo. Então ele é muito tênue. Muito bem. Para chegar àquilo que a ONU deseja, que é uma carta de intenções, e que várias montadoras de veículos pelo mundo, por uma maneira midiática, decidiram aderir. Falaram assim: não, nós vamos abolir a produção de carros a combustão a partir de alguns em 2030, outros em 2035. Assim. E aí a Agência de Energia Americana, em julho desse ano, lançou um relatório que eu vou deixar aqui na descrição, o link para quem quiser descer no detalhe, um relatório muito interessante, onde ele mostra, esse relatório, que isso é inviável. É inviável por quê? Porque para atingir a produção de veículos movidos unicamente a eletricidade até 2030, só de minas de lítio no mundo teriam que ser abertas 50 minas de lítio. E vocês vejam a destruição ambiental numa mina de lítio. Então é muito interessante, porque se prega uma coisa totalmente verde, nossa, a energia dos carros elétricos. Para quem está usando lá na Europa, nos Estados Unidos, pode ser realmente uma coisa fantástica, né? Sem poluição, sem ruído, um carro maravilhoso. A destruição, onde está o triângulo de lítio, onde tem 70% das jazidas de lítio do mundo? Está ali entre Chile, Bolívia e um pedaço da Argentina. O Brasil tem também uma porção, mas a maior parte está nesse chamado Triângulo do Lítio. Esses países serão massacrados, simplesmente porque a demanda de lítio vai subir tanto que esses países simplesmente, governos serão derrubados, lobbies serão feitos nesses locais simplesmente para conseguir chegar no lítio. Será como foi o petróleo, né? Na virada do século XIX para o século XX. No Brasil, por exemplo, ali no norte de Minas Gerais, já tem empresas canadenses explorando minas de lítio com contratos para empresas asiáticas, né, que já firmaram contrato. Tá? Então é interessante, né? Empresas canadenses vêm explorar o lítio no Brasil com projetos bilionários, né, e nada se fala com relação à destruição ambiental. A gente pode acompanhar o que aconteceu em Minas Gerais com a exploração de um minério muito mais antigo para exploração, que é o minério de ferro, que aconteceu com as tragédias ligadas aí à exploração em Minas do minério de ferro. E agora vamos partir também para
para a exploração do lítio. O lítio está tão cobiçado que o preço aumentou assim, umas 9 vezes no curto espaço de tempo. E hoje, com toda a situação que a Europa está passando, pela falta do gás russo, o custo do megawatt-hora na Europa está 15 vezes maior do que antes do início do conflito e umas 10 vezes maior do que no próprio Estados Unidos. Dezenas e dezenas de empresas estão fechando as portas porque não têm condição de funcionar com um custo de energia tão alto. São empresas na área de vidro, cerâmica, siderurgia. E aí, ainda assim, está se pensando uma mudança energética até 2030, né? Sendo que está se procurando desesperadamente religar termoelétricas a carvão na Europa, religar termoelétricas a gás, né, vindo engarrafado dos Estados Unidos. E provavelmente esse problema não vai terminar simplesmente porque a guerra vai se encerrar dentro de algum tempo. Voltando então à questão do lítio. As quantidades necessárias para produzir os milhões de carros que se imagina a partir de 2030 é simplesmente inviável. Teria que se abrir várias minas, as minas têm todo um processo de análise, de impacto ambiental até a produção, né? Mas isso certamente pela urgência, muitas empresas vão tentar forçar os governos a quebrarem essas regras, porque precisamos de lítio, precisamos de cobalto. Então, o que fica aqui, se você gostou desse vídeo, eu vou fazer outras análises específicas com relação a como que esse metal é extraído. Deixa aqui o seu joinha, apoie aqui o canal, se inscreva no canal Modernidade e Ciência e até o próximo vídeo.